palavra de Deus é maravilhosa, irmão. E curiosamente, isto tudo aconteceu ontem, quando eu estava a preparar o estudo de hoje, que é porque é que os cristãos não evangelizam. Porque é que os cristãos não evangelizam? Porque é que a igreja deixou de evangelizar? Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que está aqui? Eu vou para aqui para cima, que eu quero ver bem a cara de vocês. Quem é que está aqui que já ficou zangado? E por favor, levanta a mão. Quem é que já ficou zangado, ou chateado, ou aborrecido, por você ver sempre as mesmas pessoas na igreja, ou porque não há salvações? Levanta a mão. E eu pergunto, a culpa é de quem? É do pastor, não é? É minha. Ou se calhar a culpa é de Deus, porque Deus é um bocado rígido e então, será que é? Eu tenho aqui algumas razões porque que nós, como igreja, temos deixado de evangelizar. Algumas delas eu não me revejo. Não me revejo nem como uma serva de Deus, nem me revejo como pastora. Porque eu sei aquilo que vos tenho ensinado. Mas ainda assim, para salvaguardar a minha responsabilidade, eu vou tornar a falar. Para se você alguma vez, nunca me ensinaram, nunca me disseram. Ninguém aqui pode dizer isso, mas ainda assim eu quero reforçar que a palavra de Deus seja pregada neste lugar, para que ninguém fique sem desculpa. E nós vamos começar com uma declaração muito interessante de Jesus. Pode abrir a Bíblia em João 6. Se você quiser, quem é que está aqui que gostava de ouvir assim Jesus falar? Você gostava? Leia João. Leia o capítulo todo de João. E você vai sentir o coração de Jesus. Você vai ver como é que ele falou. Você vai ver aquilo que ele disse. Porque o capítulo de João é o capítulo onde mais vezes Jesus fala. E então é muito fácil nós ficarmos a conhecer o coração de Jesus através da leitura deste Evangelho. Então João 6, no versículo 28. Estão todos lá? Tá? Estou a ouvir algumas pessoas distraídas, não estão a olhar para mim. Está toda a gente lá? João 6, 28 diz assim: disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? É uma pergunta. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para servir a Deus? O que é que nós temos que fazer para trabalhar no reino de Deus? Era a pergunta que eles estavam a fazer. E eu acho a resposta de Jesus genial. Simples como ele é. E como o Evangelho também é. Ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, dois pontos, que creias naquele que ele enviou. Ponto final, parágrafo. Então aqui nós começamos aquilo que é a base do Evangelho, irmão. A obra de Deus, aquilo que Deus espera de nós, não é que você seja um grande pastor, não é que você seja um grande músico, não é que você se destaque numa ou outra área da sua vida. Aquilo que Jesus espera de si, aquilo que Deus espera de si, é que você creia naquele que Ele enviou. Ou seja, que você creia em Jesus. Isto é a base. E nós temos, irmão, que ir descobrir, reaprender, apagar muita coisa na nossa mente que nos foi ensinada acerca do que é crer em Jesus. Porque se você crê, você age de acordo com aquilo que você crê. Porque se você diz que crê, mas você não age de acordo com aquilo que você diz que crê, você não crê. Fez-me entender ou não? Quer que eu repita ou não? Se você diz que crê em Jesus, quem é que está aqui que crê em Jesus? Não levanta a mão. Baixe-me essa mão. Se você diz que crê em Jesus, você tem que agir de acordo com aquilo que você diz que crê.
Porque se você diz, eu creio em Jesus. Mas depois você faz tudo aquilo que Jesus detesta, você não crê em Jesus. Mas eu sirvo a Deus na igreja, mas não crês. Mas eu já fiz a oração do pecador, mas não crês. A partir desta declaração que o próprio Jesus fez, a obra de Deus é que haja aquilo que Ele enviou, nós podemos tirar muitas conclusões e lições para a nossa vida. E eu faço uma pergunta, porquê que Jesus reduziu fazer a obra de Deus a uma pequena palavra, crer? Se calhar, o crer é mais importante do que nós temos aprendido. Se calhar o crer em Jesus envolve muito mais do que aquilo que nós temos aprendido. E eu pergunto, o que é que implica crer em Jesus? O que é que implica crer na obra de Jesus? Será que você já fez essa pergunta assim? Ok, eu digo que creio em Jesus. O que é que mudou na minha vida por eu crer em Jesus? Porque se nada mudou, como podemos demonstrar que cremos? Como é que você demonstra? Lá no trabalho, em casa, na igreja, como é que você demonstra que crê? Será que crer é apenas uma coisa interior? Eu creio no meu coração, porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe. Ou será que o crer extravasa para o seu ser? Será que uma pessoa que crê em Jesus demonstra isso com o seu ser? E vou dizer uma coisa, irmão, demonstra. Porque nós temos uma capacidade sobrenatural, digo, de pegarmos em versículos e torná-los tão espirituais. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus sabe o que está no meu coração. E nós refugiamos-nos nesse versículo para esconder tudo o que é a nossa vida. Porque Deus conhece o coração, então quem és tu para me julgar? Ele é que sabe o meu coração. Mas eu vou dizer uma coisa, não é assim. Porque quando você diz que ama, já não fala de Deus. Vamos tornar a coisa mais simples. Quando nós dizemos que amamos alguém, será que você fica indiferente a essa pessoa? Quando você diz que ama o seu marido, você faz tudo o que o seu marido não gosta. Será que é? Ou será que você ama o seu marido e porque você ama o seu marido, você está disposta neste caso, a sacrificar algumas coisas que você gosta por amor ao seu marido? Eu vou dizer uma coisa, eu estou casada há 17 anos e houve muita coisa que eu tive que assassinar em mim por causa dele. E quem é que está aqui que está casado há mais de 5 anos que sabe que é verdade? Levanta a mão. Não há coisas que você tem que assassinar em si, porque é mesmo esse o termo. Você tem que assassinar em si, matar, para demonstrar o amor para o seu marido, para a sua esposa. Com Jesus, muito mais ainda. Então Jesus, ele em todo o capítulo de João, e não só, ele faz muitas declarações que ultimamente têm trazido muito temor ao meu coração. E às vezes eu estou em casa assim, do nada, estamos no carro e eu começo a dizer o versículo para ele. E a gente se arrepia, porque tem trazido grande temor ao nosso coração. E você pode ver uma delas em Mateus 7. Eu só estou a preparar a base para aquilo que é a palavra de Deus. E a hora já vai longa. Fogo. Mateus 7. E você vai ver aqui mais uma declaração de Jesus. E se você não ficar arrepiado, se você não ficar com temor dentro de si, ao ler isto, não sei. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerás. E aqui começa. Nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este versículo tem trazido grande temor ao meu coração, irmão. Porque há uma coisa que nós não falamos na igreja. Porque não é bonito de falar. Mas eu vou dizer. Porque vocês sabem que eu sou uma desbocada. E eu vou dizer. Na igreja há muito joio. Na igreja não há só trigo. Na igreja há joio. E eu tenho chorado, como o meu marido disse. Eu digo para ele: eu não quero ser joio. Deus-me livre que eu seja joio. Porque sabe uma coisa? O joio não vai andar com uma bandeirinha: eu sou o joio, eu sou o joio. Por se eu for a perguntar a cada um de vocês: tu és trigo ou és joio? Eu sou trigo. És? Mas Jesus estava aqui a dizer assim: olha, nunca vos conheci. Mas eles fizeram tanta coisa em nome de Jesus. Nunca vos conheci. E isto trouxe uma revelação tão diferente para mim esta semana, irmão. Porque não era eles que não conheciam a Jesus. Irmão, ouça. Não era eles que não conheciam a Jesus. Jesus não disse: olha, vocês nunca me conheceram. Não, eles conheceram porque eles usavam o nome de Jesus. E até os demónios eram expulsos por causa do nome de Jesus. Mas eles não faziam a vontade de Deus. E Jesus disse: eu nunca vos conheci. E isto trouxe, irmão, uma tristeza, um peso tão grande. Porque nós iniciamos esta reunião, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar lá e cantamos: Senhor, o meu desejo é te honrar, é te louvar. E Jesus dizer: olha, nunca te conheci. É terrível. E então, o crer em Jesus é muito mais do que fazer uma confissão de salvação. O crer em Jesus é muito mais do que pertencer a uma igreja. O crer em Jesus é muito mais do que ter um título eclesiástico. É muito mais do que ser um diácono. Crer em Jesus é fazer aquilo que Ele manda. E fica a pergunta: porquê que a igreja não está a evangelizar? E o ponto número 1 é por medo. Diga medo. E medo porquê? Medo? Mas então, porquê que a igreja tem medo? Eu vou dizer: tem medo. Olha, tem medo de ser rejeitado pela família. Tem medo de ser rejeitado pelos colegas. Tem medo de deixar de ser o cool do grupo. Porque eu vou dizer uma coisa: ser de Jesus não é muito cool, não é muito fixe. Porque às vezes ser de Jesus significa que você vai ter que dizer não a tanta coisa que é tão fixe. Opa, a sério. E então, porque temos medo de perder o nosso estatuto, porque temos medo de como é que eles vão passar a olhar para nós, porque temos medo de perder a ideia que eles têm que somos uma pessoa espetacular, e passamos a ser, porque ser cristão é ser um totó, um fraco de espírito, um confuso. Ser Jesus é ser um fanático, mente quadrada. E estou a falar os termos que já me chamaram a mim. Outra razão porque a igreja tem medo é porque, na realidade, não conhecem a Escritura. E têm medo de serem confrontados com uma pergunta que não vão saber responder. E há a solução para isso. Sabe qual é a solução? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você tiver comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu garanto-lhe uma coisa: o Espírito Santo vai lembrar aquilo que você já ouviu. O Espírito Santo não vai lembrar algo que você nunca ouviu.
Porque nós aprendemos na semana passada que o Espírito Santo de Deus, ele vem para falar de quem? De si mesmo? Não, o Espírito Santo de Deus veio para lembrar, para falar daquilo que o enviou. Para trazer glória ao Pai, para trazer glória ao nome de Jesus. E o Espírito Santo ele está aqui no nosso meio para nos fazer lembrar as palavras de Jesus. Agora, se a sua Bíblia está sempre fechada lá em casa, se você só de domingo a domingo é que você lê a Bíblia, ou você deixa a Bíblia aqui na igreja e você não leva para casa, pronto. E você nunca abre a sua Bíblia, o Espírito Santo não lhe vai lembrar nada. Fica já aqui a dica, o Espírito Santo não vai lembrar. Ele só vai lembrar se você tiver comunhão com Ele. E por isso é que há medo. E o medo amarra-nos, o medo paralisa-nos. O medo é uma arma que o diabo usa para amarrar a igreja. Mas a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de temor, nem de medo, mas de uma mente sã. Mas há um trabalho que nós temos que fazer. Porque se o medo é causado por ignorância, para a ignorância há solução. Instrua-se na palavra. Instrua-se na palavra. Estava a falar, não sei com quem foi, há dias, que eu e o meu marido, nós temos gasto muito dinheiro em estudar a palavra de Deus. Em adquirir Bíblias, em adquirir livros, em adquirir material para conhecer a palavra. Envolve trabalho da nossa parte. Envolve vontades, envolve entrega da sua parte. Amém? Então, outra razão, porque os cristãos não estão a evangelizar, e é nesta que eu não me revejo, mas ainda assim, eu quero deixar aqui um ambiente claro. É que nunca ninguém lhes disse que era a responsabilidade deles evangelizar. Irmão, a responsabilidade de trazer pessoas novas para esta igreja é sua. E minha também. A responsabilidade é nossa. Isto não é uma tarefa que Deus deu a uns quantos eleitos. Não. Esta tarefa de evangelizar não é só para uma associação que vai para o hospital evangelizar. O pregar o Evangelho foi a grande comissão que Jesus nos deixou antes de Ele subir. Quantos de nós aqui sabemos Marcos 16:15 de cor e salteado? Se calhar só 2 ou 3. Mas Marcos 16:15 diz o quê? Ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Para quem é que Ele estava a dizer isso? É para nós, irmão. É para os discípulos. É para toda a gente que de graça recebeste, de graça dá. E a responsabilidade é sua de falar aos seus amigos, de falar à sua família, de falar à senhora que está na fila do supermercado e está lá a se queixar. Fala de Jesus. A sua responsabilidade é usar tudo o que vem à sua mão para você dar a Jesus. E para aqueles que estão a apontar, eu queria que toda a gente apontasse isto. Porque eu tenho aqui montes de versículos. Marcos 16:15, eu já referi. Mas vamos abrir em Atos 1. Atos 1. Atos 1, no versículo 4, diz assim: E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Estava-se a referir ao Espírito Santo. E no versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Para quê que o Espírito Santo de Deus ia vir sobre eles? No versículo 8 de Atos 1. Atos 1. Eu estou a falar português ou não? Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e vinha com uma missão. Para quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então esta comissão que Jesus nos deu diz respeito a todos nós, irmão. E não ficou circunscrito a Jerusalém e a Samaria. Diz aqui, e até os confins da terra. Para todos aqueles que se tornarem discípulos de Jesus, possam continuar com esta missão. De graça recebeste, de graça dai. Outro versículo, Romanos 10. Seja ágil a abrir a Bíblia. Romanos 10, no versículo 13. Diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E logo de seguida põe-se uma pergunta, que é o que o mundo lá fora está a gemer por esta pergunta. E diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu pergunto, você foi enviado para pregar ou não foi? Ou será que você está à espera de um culto de consagração, que venha o bispo XPTO, com o óleo de não sei quanto, por uma unção sobre si, para você pregar o evangelho? Não precisa, irmão. Não precisa, porque você tem uma boca. Alguém aqui tem uma boca? Abra a boca para ver. Então, se você tem uma boca, se você tem Jesus no seu coração, é a sua responsabilidade ir lá fora pregar, para que eles possam crer no Jesus que você tem. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Irmão, o Evangelho de Jesus é coisas boas. Nós não temos que ir lá fora dizer, olha, tu tens de te arrepender, porque se não te arrependeres vais para o inferno. Não, você tem que dizer, olha que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer por ti. E se tu creres nele, tu tens o perdão dos teus pecados. É o contrário. É porque a igreja tem, olha, tu tens de te arrepender. Se tu não te arrependes, tu vais para o fundo dos infernos e vais arder com fogo e enxofre. E eles perguntam, ok, mas me arrepender de quê? Mas o quê? Mas você disser, olha, sabes uma coisa, Deus, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele deu o melhor que Ele tem. Ele deu Jesus para que tu pudesses vir a Ele. E se tu vieres a Ele, olha, os teus pecados estão perdoados. O quê? Ninguém está a pregar isto, irmão. Nós estamos a fazer como os fariseus. É por cargos pesados sobre o povo que nós próprios não carregamos. E sabe uma coisa? Nós não temos que pedir às pessoas para se arrepender. Irmão, nós não temos que dizer às pessoas para se arrepender. Nós não temos que ir lá dizer às pessoas o que elas estão a fazer errado. Nós temos que dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E se nós viermos a Jesus com fé, a recompensa de crermos em Jesus é o perdão dos nossos pecados. Você que veja a mulher adúltera, ela foi a Jesus pedindo perdão dos pecados? Não. Zaqueu foi lá pedir perdão dos pecados? Também não. Nenhum daqueles com quem Jesus teve um encontro pessoal, nenhum deles veio lá arrependido dos seus pecados. Eles creram em Jesus. E o que é que Jesus disse? Olha, os teus pecados são perdoados, mas ninguém pediu perdão de pecados. E também não vejo nenhum versículo na Bíblia a dizer, se tu te arrependeres dos teus pecados, tu vais para o céu. Eu vejo, se tu confessares Jesus Cristo e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque você, irmão, o se arrepender dos nossos pecados, irmão, vem depois de conhecermos Jesus. Sabe porquê que vem depois, irmão? Porque nós temos que dizer à pessoa, vem como tu estás. Porque o perdão dos nossos pecados só vem porque nós começamos a conhecer que Ele é tão santo, que há tanta coisa que eu faço tão má, que ofende a santidade dEle. E porque eu conheço uma camada dEle, eu conheço, Ele é um Deus que quer a glória só para Ele, então tenho que me arrepender da idolatria, porque Ele não gosta disto. E depois nós começamos a saber que Ele é um Deus santo, que Ele não convive com a mentira. Eu não sabia, então tenho que me arrepender de mentir. Ele é um Deus que não gosta que eu faça um pecado qualquer. Porque você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo quão pecaminoso você é. E porque você o conhece, você o ama, e você se apaixona por Ele, você voluntariamente quer deixar de pecar. É assim que funciona. É assim que funciona, irmão. Então, a terceira razão, porque os cristãos não estão a evangelizar, e isto se calhar vai chocar você, mas eu vou dizer, é porque se calhar eu vou ser simpática. Eu ia dizer 90%, mas eu vou dizer um bocadinho menos. Se calhar 89% das pessoas que estão na igreja não acreditam mesmo em Jesus.
Hoje em dia, o que atrai as pessoas à igreja é música fixe, é festas para jovens, porque noites de estudo como esta, metade do pessoal fica em casa, porque, eu ouvir a palavra de Deus, uma hora de tempo ela ali a falar, Mas se tiver música, se tiver uma festa, se tiver um bolo, se tiver alguma coisa assim, então as pessoas vêm. Mas aquilo que vai atrair as pessoas a Deus é a palavra de Deus, é a presença de Deus. E se calhar muitos de nós estamos aqui sentados, que ninguém nos ouça, na realidade não acreditamos assim tanto em Jesus como dizemos que acreditamos. Mas isto não se fala dentro da igreja, porque na igreja toda a gente santinha, não é? Porque o joio ficou lá fora. Hoje o joio fica tudo lá fora. Hoje está aqui só trigo. Se calhar não acreditam mesmo. Como nós já lemos, Senhor, Senhor, não fizemos tanta coisa em Teu nome. Ele diz, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Porque o crer em Jesus, sabe o que é que implica crer em Jesus? Se você crê nele, você obedece voluntariamente. Você obedece não porque lhe é imposto, você obedece não porque existe um sem número de regras que você tem que cumprir para você ser achado digno de servir a Deus, ou você não está a compreender, porque eu tenho que reparar, Deus falava com a minha mãe, é triste, irmão, que o povo de Deus prefere fazer as coisas por obrigação, para pertencer, para ser, para mostrar, para fazer, do que fazer por amor a Jesus. Porque muita gente tem talentos que só na igreja que tem a oportunidade de usar. Então, eles já dizem que eu não posso usar uma saia curta. Então, eu não vou usar a saia curta aqui porque quero cantar lá. Então, eu não vou usar. Eu estou a usar um exemplo assim, baixinho, irmão. Mas o povo de Deus prefere obedecer por obrigação, porque alguém manipula, porque alguém põe debaixo de um jugo, do que obedecer voluntariamente. E é isto que me faz confusão, é isto que nós temos que começar a dar por terra, irmão. Porque se você não faz as coisas com fé, Deus não se agrada. Se você faz e você muda só para mostrar a alguém, só para você pertencer ao clube, Deus não se agrada, irmão. Porque se você realmente acredita em Jesus, se você realmente acredita que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar um dia para vir buscar, você vai se santificar. Você vai fazer por Ele, para Ele. Não é para agradar o pastor. Não é esconder os seus pecados à sexta-feira, porque está quase a chegar ao fim de semana, para chegar ao domingo e parecer mais ou menos santinho, e depois segunda-feira volta todas ao normal. Irmão, eu estou a falar porque que nós não evangelizamos, porque são estas amarras que nos prendem. Parece não ter nada, parece que eu estou a falar de santificação, não é? Se calhar até é. Mas nós não podemos dar um evangelho se nós não acreditamos nele. E se calhar está na hora de nós irmos todos para casa. Sabe porquê que eu sempre falo à vontade? Eu não estou nem aí se você acha que eu estou a ser dura ou que eu estou a ser injusta. Eu não estou nem aí porque eu em casa, irmão, eu tenho chorado com o meu marido. Temos ou não temos chorado? Porque eu não quero ser achada em falta diante de Deus. Eu tenho um terror de pensar que eu perco a minha salvação. Eu tenho um pavor de estar neste lugar aqui e usar a palavra de Deus para manipular vocês. Tens que servir, tens que ser assim, certinho. Não. Mentira. Se tu amas a Deus, se tu amas a Deus, não importa se serves ou não, tu vais mudar a tua vida. Não é porque eu estou a dizer, não é porque é uma regra da igreja, não é porque é um código de conduta, não é um contrato que tu tens que assinar e se tu quebras alguma das cláusulas, tu já és desclassificado, não. É que se tu amas a Deus, é entre tu e Deus. É assim, olha, assim. É vertical, é tu e Deus. Por isso eu posso falar, irmão, porque sabe uma coisa, eu quero despir tudo aquilo que me amarra, eu quero deitar muralhas na minha cabeça, deitar por terra, porque eu quero ser livre, eu quero que todo o meu serviço a Deus, tudo aquilo que eu faço para Deus, quando eu falar, que eu falo sem qualquer tipo de amarra, porque era assim que Jesus falava. Outra razão
E esta eu poderia contar ainda de histórias. Outra razão porque a igreja não está a evangelizar é porque lá no fundo eles pensam que vai haver a outra maneira de chegar a Deus. Deus vai dar um jeitinho. Porque Deus é amor. Então se Deus é amor, Deus vai mandar assim toda a gente para o inferno. Então se Deus é amor, Ele vai permitir que a gente todos morra e vá para o inferno. Não, Deus é amor. Eu sei que, olha, lá no meu leito da morte, quando eu for velhinho, eu vou ter tempo de me arrepender. Porque Deus é amor. Eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus lá na cruz, Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Mas se tiver uma mesinha além daquele que fazia aquelas massagens, eu também posso ir lá. Quando eu estiver assim muito em apuros, olha, eu vou pôr uma velinha. Porque eu estou a me lembrar de Deus. E Deus é amor, todos os caminhos vão dar a Deus, é isso que o mundo lá fora fala. E dentro da igreja, irmão, você pode pensar que eu estou a ser exagerada, mas não é, porque dentro da igreja as pessoas pensam que há múltiplos caminhos para chegar a Deus, mas nós temos aprendido que o amor de Deus está em Jesus. Fora de Jesus está a ira de Deus. Se você tem o Filho, você está debaixo do amor, da proteção de Deus. Sim, Deus é amor. Se você não tem o Filho de Deus, você está debaixo da ira. E só Jesus aqui é o caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. As suas boas obras não vão levar você a lado nenhum. Irmão, há muita gente boa lá fora. E vou lhe dizer, há gente no mundo que, olha, são os maiores filantropos que existem. Eles dão imenso dinheiro para a caridade. Eles abrem orfanatos para crianças. Eles fazem obras magníficas. Eles fazem do bom e do melhor. Se fosse pelas boas obras, como é que nós poderíamos competir com alguém que tem milhões de euros ou de dólares à sua disposição para fazer o bem? Como é que eu podia competir? Como é que nós podíamos competir? Se às vezes o nosso ordenado só dá mesmo até o final do dia e estica ali e já recebi mais um, deu. Mas Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é que é o caminho, Jesus é que é a porta, e você tem que crer em Jesus. Irmão, você que começa a tirar teias de aranha da sua mente, e você que começa a pensar, começa a pesquisar, pergunte, o que é que significa crer em Jesus? O que é que implica crer em Jesus? Porque é muito bonito. Olha, sabe a coisa que eu mais gosto? É quando eu estou aqui a pregar numa reunião de domingo e eu te chamo à salvação. É a coisa que todo o pastor mais gosta, e ninguém que me diga o contrário, é ver o altar cheio de pessoas pela primeira vez a dizer, eu quero receber Jesus. É a melhor coisa, irmão. É ou não é? Mas eu digo-lhe uma coisa, irmão, não é suficiente. Porque aí começa. Mas precisamos de levar uma caminhada com Deus e fazer o que Jesus manda. Outro motivo porque a igreja não está a evangelizar, porque a igreja perdeu o zelo. Sabe o que é zelo? Cuidado extremo. A igreja perdeu, é tudo à baldas. Passo lá mais um domingo. Vamos. Sabe o que é zelo? Estava a pensar esta semana que eu tenho estado noites sem dormir e estou a pensar na palavra de Deus, a pensar. Sabe o que é zelo? Ok, quarta-feira, dia de reunião. Muito bem. Na terça-feira já começo a preparar a minha vida para chegar a quarta-feira, no momento da reunião, e estar livre. Mas não, eu tenho que fazer o jantar, e tenho que fazer não sei o quê, então fico em casa e só venho no domingo, se der. Se não der, também, Deus sabe todas as coisas, não é? Sabe o que a minha mãe fazia quando nós éramos pequenas? Íamos para a igreja. No sábado à noite, o jantar era feito em quantidade de propósito. Para no domingo, quando chegarmos a casa, já estava o almoço feito. Mas o que acontece é, não, eu tenho que preparar o jantar fresco todos os domingos.
Eu estou a contar coisas assim básicas, irmão, que é para não ofender ainda mais. Que é para não ofender ainda mais, irmão, porque se nós nem conseguimos suportar as coisas pequenas, como é que vamos suportar as maiores? É como alguém que quer servir a Deus. Está bem, chega a horas. Mas ele fuma, não pode servir a Deus. Okay, ele não tem uma vida assim de muito... Mas chega a horas à reunião. Não, costuma chegar atrasado. Então o que é que interessa se ele fuma? Se ele no mínimo não consegue ser fiel, o que é que interessa se ele fuma ou se ele está a viver em pecado? Nem consegue chegar a horas. Alguém está a entender o que eu estou a dizer ou não? Então, se no mínimo a pessoa não consegue ser fiel, o que é que interessa aquele pecado maior? Não interessa para nada. Porque Deus nos exige pouco. Pouco. És fiel no pouco, serás fiel no muito. Porque nunca Deus vai te pedir muito, se no pouco tu não és fiel. E estamos a perder o zelo, fazemos as coisas relaxadamente. E a Bíblia fala em Jeremias 48:10, um versículo que quando eu ouvi a primeira vez, eu arrepiei-me de alto a baixo e nunca mais a esqueci. Maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, fraudulosamente, que é vagaroso, que é descuidado, que tanto dá como não deu, de qualquer maneira faz. A Bíblia diz que é maldito. A Bíblia fala lá em Apocalipse, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Não deixe o primeiro amor, irmão, porque quando nós estamos apaixonados assim de verdade, nós lemos, nós buscamos, nós nos arranjamos, nós fazemos tudo do bom e do melhor. Mas quando o zelo começa a se perder, este sermão hoje foi mesmo chato. Nunca mais, também nunca canto aquela música que eu gosto. Tudo é motivo para se chatear, tudo é motivo para se cansar, tudo é motivo para perder o interesse, porque perdeu o zelo. Pode apontar aí, Apocalipse 2, 4 e 5. Em Romanos 10 a Bíblia fala, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o Evangelho, não perca o zelo. Em Romanos 12, não sejais vagarosos no cuidado. Não seja remício, não demore a fazer algo, não seja demorado, não seja lento. Não mostre negligência ou descuido. O apóstolo Paulo, sabe o que ele dizia? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios 9:16, o apóstolo Paulo dizia, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Mas a gente diz assim, ai de mim que tenho que pregar o Evangelho. Ai de mim porque eu tenho que mostrar que sou de Jesus. Outra razão porque nós não estamos a pregar o Evangelho é porque nós estamos preocupados com o que é politicamente correto. Mais importados, mais preocupados com o que é politicamente correto do que é a verdade. Porque hoje em dia, fazer um livro de atividades para menino e um livro de atividades para menina é errado. Já se levanta a associação dos homossexuais a processar porque não é correto, porque a criança ainda não sabe qual é o sexo que tem. E os cristãos vão nessa ideia, porque é politicamente incorreto nós falarmos que a homossexualidade é pecado e leva ao inferno. É politicamente incorreto nós irmos contra a fé de alguém, ainda que essa fé leve a pessoa ao inferno. Não é bonito a gente falar que a Igreja Católica prega a mentira e que leva milhões ao inferno. Não é politicamente correto, então um cristão tem que manter o seu lugar. E eu pergunto, e qual é a nossa responsabilidade? A sua responsabilidade é para com quem? É para com a palavra ou é para com o mundo? Porque a mim, eu prefiro perder o mundo todo e ganhar a salvação. A mim é mais útil agradar a Deus do que agradar a homens. Se calhar os mais velhos não estão a compreender esta conversa. Mas eu garanto, irmã, em todo o trabalho que você tem, os mais novos, você há de ver se não é esta a verdade. Você não pode falar contra a homossexualidade de ninguém, porque você é logo rotulado de xenófobo. Você não pode falar contra a fé de alguém, porque você é logo considerado um extremista, é fanático, é religioso. Você não pode dizer esse comportamento é um comportamento desviante. Deus não gosta. Tu fizeres isso, vais ao inferno. Você não pode dizer isso porque não é correto. E um cristão tem que manter a pose, não é?
que é que você prefere? O louvor do mundo ou o louvor do Senhor? Lá está. Neste momento, seria politicamente correto toda a gente dizer, o louvor do Senhor, porque estamos aqui. Mas amanhã você defronta-se com uma situação, será que você vai falar a verdade? E não vai ter medo? Será que você vai ter a palavra na sua boca para você falar? Será que você não vai comprometer a sua fé para agradar alguém? Outra razão por que nós não estamos a evangelizar é porque muitos de nós vivemos em pecado. O mesmo pecado que os nossos amigos vivem, a gente vive igual a eles. Por isso, como é que eu vou dizer aos meus amigos, não faças isso porque não é o caminho melhor, se eu próprio estou a fazer igual a eles? Então, como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso dizer a alguém que as festas dos conselhos que estão consagradas a ídolos não prestam se eu estou lá com eles? Eu quando digo aos meus colegas, olha, são festas que Deus não gosta. Porque está a idolatrar imagens, está a idolatrar outros deuses que Deus não gosta, por isso é que eu não vou. Então já sabem, a Cristina é contra aquela festa, porque lá na religião delas diz, não importa como é que eles vão me rotular, mas eu falei a verdade. Eu marquei uma posição, eu tomei uma posição daquilo que eu acredito. Porque dizer eu acredito em Deus, mas faz tudo igual ao mundo, onde é que está o crer nisso? Onde é que está o crer nisso? Onde é que está, irmão? O que é que significa crer em Jesus? Eu estou voltando sempre à mesma pergunta, irmão. O que é que significa para si crer em Jesus? Porque se você diz, eu creio, Jesus, eu creio. Ok, mas depois está lá igual com os seus amigos, está lá igual. Eles não veem diferença, você não mostra que é separado. Porque a Bíblia diz em Hebreus, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E santificação significa estar separado para um propósito. Qual é o seu propósito? O meu propósito é o céu. O meu propósito é ganhar a vida eterna. E eu vou fazer, irmão, aquilo que tiver ao meu alcance para eu alcançar. É preciso ousadia. Estamos casados há 17 anos, não é? O Steven converteu-se não sei há quantos, há 3. Este foi quando ele se converteu de verdade. Lá está, porque ele já estava na igreja, ele já dizia, eu creio, mas no fundo não queria. No fundo não queria, porque ele queria continuar a viver como ele queria. Mas ele teve lá um encontro com o Paulo a caminho de Damasco e aí ele converteu-se, há 3 anos atrás. E estou a brincar, mas não estou a brincar, porque é verdade ou não é? Ele é o novo convertido da Índia. Foi há 3 anos atrás que o Steven converteu-se. Não estou a falar que ele aceitou Jesus. Confessar Jesus é uma coisa, converter-se de verdade é outra. E se calhar, irmão, eu digo com toda a certeza que muitos de vocês, irmão, e eu estou a falar para vocês com amor, muitos de vocês precisam de se converter verdadeiramente a Jesus. Porque quando você se converte a Jesus, é impossível a sua vida ser a mesma. Você que imagine, menos o Cláudio. Cláudio, tu não imagines isto. Você imagine você ser atropelado por um caminhão. Ou ter um acidente de carro. Um acidente de caminhão como o Cláudio teve. Você acha que o seu corpo vai ficar igual? Se um caminhão passar por cima de si, o seu corpo vai ficar igual? Garanto que não. Vai ter muito osso partido. E o seu corpo nunca mais vai ficar igual. E vou dizer uma coisa, irmão. Se você se converter verdadeiramente a Jesus, a sua vida nunca mais vai ser igual. E eu digo uma coisa, muitos aqui, você precisa ainda escrever no livro da sua história o dia que você se converteu. Não é o dia que você começou a vir à igreja, não é o dia que se calhar você veio aqui à frente e você confessou Jesus, é o dia que você verdadeiramente se converteu. Eu lembro-me desse dia. Eu lembro-me do dia que eu me converti. Mas eu nunca me desviei da igreja. A minha irmã Carmen chamava-me, olha, a pura. Olha, aquela era a pura, estava sempre bem. Eu nunca me desviei da igreja, irmão. Eu nunca deixei de servir a Deus, só quando me puseram para deixar de servir. Mas eu lembro-me do dia que eu me converti.
Eu lembro-me do dia que eu me converti. Lembro-me perfeitamente desse dia. Eu lembro-me tão bem desse dia, irmão. Lembras-te, Marta? Foi o dia que eu me converti, irmão. Estava com a Marta. Foi o dia que eu decidi, não, eu não posso ter os prazeres do mundo e abdicar da presença de Deus. Não posso, não pode ser. Eu lembro-me desse dia. A presença de Deus caiu naquele carro e nós choramos. E ela está ali, ela sabe, ela está a sentir o que eu estou a sentir. O dia que eu me converti, fui lá, foi nesse dia. Em que eu deixei de fazer porque era o que a igreja pedia, porque era o que o pastor pedia, porque era aquilo que era esperado de mim, porque o que a minha mãe ia pensar, o que o meu pai ia pensar, porque assim me portei bem. Deixei de fazer tudo em função disso. E comecei a fazer porque Deus merece. E foi aí que eu me converti e disse, não, nunca mais eu vou pôr os prazeres do mundo à frente de Deus. Nunca mais. Olha, tenho outras coisas, mas vamos ficar por aqui. Eu só quero fazer um apelo, irmão. Você que vá para casa hoje e se ajudar você a escrever, seja como for, você que vá para casa e você pergunte a si mesmo, será que eu acredito mesmo em Jesus? Será que eu estou a viver uma vida de alguém que acredita em Jesus? Irmão, e seja sincero consigo mesmo, porque enquanto você viver em negação, enquanto você tentar parecer santo ou parecer uma coisa que você não é, você nunca vai alcançar a misericórdia. Mas a Bíblia fala, aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia e alcança o favor do Senhor. Mas você que faça o que você tiver que fazer, mas que você realmente creia e viva uma vida de alguém que crê em Jesus. Eu tenho estado esta semana, irmão, a fazer esta introspeção a mim mesmo. Será que eu creio mesmo em Jesus? E por vezes vem tomar o meu coração e diz, oh Senhor, mas eu creio em Ti. E eu consigo compreender o Pedro. Quando Jesus perguntou, Pedro, tu amas-me? E ele disse, oh Senhor, claro que eu te amo. A segunda vez, sim Senhor, eu amo-te. A terceira vez ele já não respondeu, irmão. E eu pude compreender tão bem o Pedro esta semana. Porque eu perguntei a Cristina, tu acreditas em Jesus? Era eu a perguntar para mim mesma, eu acredito, então eu acredito que Jesus veio. Eu acredito que só nele há salvação. E depois eu perguntei uma vez, será que eu acredito mesmo em Jesus? E eu chorei, Senhor Jesus, eu acredito em Ti. Eu sei que Tu és o caminho, eu sei que Tu és a verdade. Vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma pergunta que parece complicada e confusa. Mas você que me ouça bem. Uma laranjeira. Ela é uma laranjeira porque ela dá laranjas? Ou ela dá laranjas porque é laranjeira? Parece confuso? Uma laranjeira, ela diz, eu sou uma laranja, por isso eu tenho que dar laranjas. Vá, força. Tenho que dar uma laranja, sim, uma laranja já. Ou será que ela dá laranjas naturalmente porque ela é laranjeira? Isto para dizer o quê, irmão? Se você verdadeiramente crê em Jesus, a natureza de Deus está dentro de si. E naturalmente você vai dar fruto. Se você verdadeiramente crê em Jesus, você vai obedecer, não é porque o pastor diz, é porque você conhece Deus. Irmão, como é que vocês estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Eu estava a ler Efésios, chamei o meu marido ontem e disse, olha, eu tive uma revelação. Que às vezes nós pensamos que as nossas boas obras são alguma coisa.
E no fundo todos nós até sabemos que as nossas boas obras, a Bíblia fala que as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Mas também é verdade que a fé sem obras é morta. Então como é que ficamos? Como é que fica então? Pá, eu não sou salvo pelas obras. As minhas obras são trapos de imundícia. Mas então significa que eu não vou fazer boas obras? E diz-me uma resposta em Efésios. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto isto. E diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E este não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E irmão, e ouça, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmão, as boas obras que nós possamos fazer, as boas obras que eu possa vir a fazer, foi as obras que Jesus, que Deus preparou para que eu andasse. Foi Ele que fez as boas obras. Estão preparadas antes da fundação do mundo para que, se eu crer nele, pela fé, essas boas obras estão preparadas para eu andar, estão preparadas por Ele, para eu fazer essas boas obras. Não é nada de mim. Não é nada de mim. Ele é que preparou as boas obras. Diz aqui, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu fiquei pasma a olhar para isto. E, uau! Nós fomos criados para as boas obras. Eu fui criado para as boas obras. Mas as boas obras foram criadas por Deus para eu andar nelas. Por isso, tudo o que nós fizermos de bom, irmão, movido pela fé em Jesus, o mérito não é nosso, o mérito é dele. Se você tem Jesus dentro de si, naturalmente, porque você tem a natureza de Deus dentro de si, naturalmente você vai dar fruto. Mas o mérito não é para si. O mérito não é para a laranjeira. O mérito é pela natureza que está dentro dela. O mérito é para a natureza de Deus que está dentro de nós. O mérito está para Ele, porque Ele criou todas as coisas boas para que nós pudéssemos viver nelas. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua presença que está aqui, te agradecemos pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é a verdade. Ela é toda pura, Senhor. Não há limites, Senhor, para a Tua palavra. E nós te agradecemos porque a Tua palavra é a verdade e a Tua palavra nos liberta, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, enquanto cada um de nós vamos para casa, que nós possamos meditar, Senhor, nesta pergunta. Se realmente nós cremos em Jesus Cristo. Se realmente estamos a fazer as obras que Ele preparou para que nós pudéssemos andar nelas. E Pai, eu te peço em nome de Jesus, que através do Teu Santo Espírito tu convenças a cada um de nós do nosso erro, do nosso pecado, do nosso engano. E que nós possamos nos converter ao único Deus verdadeiro, crendo em Jesus Cristo. E que possamos trabalhar na nossa salvação. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Guarda a Tua igreja. Guarda cada um de nós, Senhor. E que cada um de nós, Senhor, possa vir a se lembrar do dia em que nós nos convertimos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.